Olá, amigos amantes do futebol. O clássico entre Palmeiras e São Paulo, que agitou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, terminou empatado por 1-1 no estádio do Morumbi. Bom, o clássico entre São Paulo e Palmeiras marcou o retorno de ambas equipes aí para o Campeonato Brasileiro após a longa pausa por conta da disputa da Copa América. E o que vimos em campo foram dois times muito parecidos, um jogo muito equilibrado, com dois tempos bastante distintos, eu diria. O São Paulo dominou a primeira etapa da partida, tanto é que saiu na frente do placar logo aos 9 minutos com o Pablo, dominou as ações do jogo, por muito pouco não fez 2-0, eu diria que só não fez por conta da boa atuação do goleiro Everton do Palmeiras. Mas no segundo tempo o cenário mudou totalmente de panorama, o Palmeiras foi quem controlou o jogo, entrou muito melhor do que o São Paulo, empatou o jogo com o Dudu e por muito pouco não virou. Até se a gente analisar aí o scout da partida, os números, o Palmeiras teve 55% de posse de bola contra 45% do São Paulo. Muito parelho ali o jogo. E também se a gente analisar as finalizações, também chegamos à conclusão que os dois times tiveram um grande equilíbrio ali. Então, no final das contas, o resultado acabou sendo justo por tudo que aconteceu durante os 90 minutos. Bom, esse resultado acabou tendo um sabor bastante amargo para o São Paulo, né? O São Paulo ele acabou não aproveitando a oportunidade de ter jogado em casa no estádio do Morumbi após a longa pausa da Copa América. E o São Paulo teve um mês de período de preparação, realizou uma intertemporada ali no CT de Cotia, mas não aproveitou essa oportunidade de vencer o Clássico. O São Paulo ele acabou não diminuindo a vantagem que ele tem em relação ao Palmeiras, que é o líder do campeonato, continua uma larga vantagem separando o líder e o São Paulo no campeonato, não aproveitou a chance de ter encostado no G4, ali, o grupo de 4 times que garantem vaga direta à Copa Libertadores. Então o São Paulo continua ali estacionado na 8ª posição da tabela, com 15 pontos em 10 jogos, uma média de 50% de aproveitamento, muito baixo o aproveitamento do São Paulo até aqui, uma campanha meramente razoável para um elenco bom, né, para um time que investiu tanto. Fica também esse gostinho amargo por conta do péssimo desempenho do São Paulo em clássicos. Para você ter uma ideia, o São Paulo não venceu nenhum clássico no ano de 2019. O último clássico vencido pelo São Paulo foi no dia 21 de julho de 2018, quando ele venceu o Corinthians no Morumbi por 3-1, quando o Diego Aguirre ainda comandava o São Paulo. Então, ou seja, vai completar um ano que o São Paulo não ganha um clássico. Arrisco dizer que o São Paulo é um dos times aí no futebol brasileiro que não vence clássicos regionais, não vence seus rivais locais. O Botafogo, por exemplo, não passa tanto tempo sem vencer os seus rivais, o Fluminense o mesmo, o Internacional, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Esses times não ficam tanto tempo sem vencer um rival. O São Paulo carrega consigo esse peso nas costas, aí podia ter livrado, deixado isso de lado, mas não aproveitou a sua oportunidade. Mas se por um lado o resultado foi ruim para o São Paulo, para o Palmeiras foi um resultado bom. Se a gente analisar a circunstância de tudo aí, do cenário todo que envolveu essa partida, o Palmeiras, por exemplo, foi jogar no Morumbi com o time B, né? Foi uma escalação alternativa ali utilizada por Luiz Felipe Scolari. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu somar um pontinho, manteve-se na liderança do campeonato, né? Conseguiu segurar ali a ponta da tabela. Embora a vantagem para o Santos antes dessa rodada fosse de 5 pontos, agora está em 3 pontos essa diferença, mas o Palmeiras conseguiu manter a liderança e manteve também a invencibilidade, né? São 33 jogos de invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, uma excelente campanha. Só na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 8 vitórias e 2 empates nas 10 partidas disputadas até aqui. Então é uma performance digna de aplausos aí do Palmeiras, do Felipão, vem fazendo um ótimo trabalho. Lembrando que o Palmeiras tem uma maratona de jogos pela frente, né? Isso acontece com todas as equipes que estão disputando 3 competições no momento, que é o caso do Flamengo, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, do Grêmio, e o Palmeiras também enfrentará uma maratona de jogos. Agora ele volta a campo já no meio de semana contra o Internacional pela Copa do Brasil, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. O Palmeiras, que já venceu o jogo de ida por 1-0 no Allianz Parque, agora jogará pelo empate contra os gaúchos em Porto Alegre. Desse modo, o Palmeiras sai feliz do Morumbi com esse pontinho conquistado. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua atenção. No meio de semana voltamos aí para falar sobre a Copa do Brasil. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.